Bom dia, turma! Aqui com vocês é o professor Caio Cecílio e o tema da nossa aula de hoje são os anelídeos e os moluscos, dando continuidade aí ao nosso tema do reino animal, os indivíduos que fazem parte do reino animal, principalmente os invertebrados. Vamos lá. Quais são as características dos anelídeos, tá? Os anelídeos, em relação aos grupos anteriores que nós vimos, que são os plateumintos e os nemateumintos, eles têm uma característica evolutiva que é importante porque eles possuem órgãos e alguns sistemas do seu corpo muito mais desenvolvidos que os plateumintos e os nemateumintos. O seu tipo de vida, eles podem viver sendo parasitas ou ainda possuírem uma vida livre. O seu sistema digestório é completo. Quando eu falo que o sistema digestório é completo é porque tem a presença da boca e do ânus, ou seja, uma região de entrada do alimento, uma região de excreção. A respiração é feita de forma cutânea, ou seja, os anelídeos, a respiração é feita através da sua pele, tá? Onde tem a entrada dos gases que caem diretamente na corrente sanguínea. Eu tenho ainda indivíduos que fazem parte dos anelídeos, que na grande maioria serão hermafroditas, ou seja, um indivíduo terá a presença dos dois sexos, porém algumas espécies elas podem ser dioicas. É uma característica do anelídeo a presença de cerdas, que são estruturas que auxiliam na locomoção. São indivíduos que vão apresentar uma simetria bilateral. O que é simetria bilateral, pessoal? O que nós já vimos anteriormente. Ele vai ter uma porção anterior, uma porção posterior, uma porção dorsal e uma região ventral. Tá? São indivíduos considerados triblásticos. O que são triblásticos? Que são aqueles indivíduos que vão apresentar os três tecidos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. São indivíduos celomados, ou seja, que têm uma cavidade corpórea, e são chamados também de prostotomados. Os indivíduos que são prostotomados são aqueles indivíduos que a boca originou de um tecido embrionário chamado de blastóporo, ok? E além disso, o seu corpo é segmentado. O que quer dizer que seu corpo é segmentado? Ele apresenta diversas divisões durante todo o seu corpo. Ok? Diversos anéis que a gente vai perceber muito bem num dos grupos indivíduos que fazem parte dos anelídeos, que são as minhocas. Então vamos lá. Vamos dividir os anelídeos em classes. A primeira classe que nós vamos ver aí é a classe oligoqueta, que nós já estamos aqui evidenciando o anelídeo mais famoso, que é quem? Que são as minhocas. Lembra que eu falei que o corpo é segmentado? São esses pequenos anéis, essas divisões. Isso diz que eu chamo eles de corpo segmentado. Tá? São indivíduos aí que vão ser classificados sempre os anelídeos devido à quantidade de cerdas que vai apresentar no corpo. Então, o que eu consigo ver da classe oligoqueta? São indivíduos que apresentam poucas cerdas, são terrestres. O principal exemplo deles são as minhocas, tá? E as minhocas têm uma característica que é importante. Na sua pele tem a presença de uma pequena película, tá? Que produz um muco. Esse muco ele é liberado no solo para auxiliar o quê? A minhoca se movimentar e diminuir o atrito do seu corpo com o solo. Ok? Seguindo aí, tem a classe poliqueta. A classe poliqueta são animais especificadamente marinhos, tá? Que possuem um par de parápodes. Os parápodes são essas estruturas aqui, ó, tá? Um par de parápodes em cada anel, ou seja, em cada segmento do seu corpo, tá? Então, nesses parápodes a gente vai ter uma grande presença de cerdas. Então, devido a ter um par de cada por segmento, vai ser um indivíduo que vai se apresentar uma grande quantidade de cerdas, tá? O tipo de respiração que os poliquetas fazem é uma respiração branquial, tá? Eles são indivíduos dioicos. O que são dioicos? Apresentam os sexos separados, macho e fêmea. E a fecundação, normalmente, o processo reprodutório é feito de forma externa. Além disso, a nossa terceira classe é a classe hirudínea. A classe hirudínea já são uma classe que vai representar os anelídeos que não vão ter cerdas. Então, eles não têm a presença de cerdas. O que acontece?
Nessa classe aí nós encontramos animais com habitat terrestre ou marinho, tá? Pode ser de vida livre ou ainda parasitas, que nesse caso são chamados ectoparasitas, porque eles parasitam normalmente a região exterior do corpo dos indivíduos. Essas sanguessugas que fazem parte da classe hirudina, que são melhor representadas, que está sendo representada aqui na imagem pela sanguessuga, ela apresenta uma ventosa, tá? Essa ventosa serve para ela se fixar no corpo quando ela é parasita, ou ainda servir para a sua locomoção. Seguindo, tem a reprodução dos anelídeos. E como exemplo, tem a reprodução que ocorre diretamente nas minhocas. O que acontece? As minhocas têm uma estrutura reprodutora denominada clitelo, tá? E aqui ocorre um tipo de fecundação cruzada mútua. Uma minhoca vai fecundar a outra minhoca. Como assim, professor? Bem simples, galera. Então, olha só, elas vão se unir através do clitelo de uma e da outra. E o que acontece? São liberados espermatozoides de uma minhoca para a outra, ou seja, uma estará fecundando a outra. E o que acontecerá? A partir dali se gerará a união dos óvulos de uma minhoca com os espermatozoides da outra. Então, as duas serão fecundadas ao mesmo tempo, por isso que é considerado uma fecundação cruzada mútua. Seguindo, nós temos o outro grupo que nós veremos hoje, que são os moluscos. Tá? Entre as características dos moluscos, nós temos a presença de um corpo mole, a maioria deles sendo indivíduos marinhos, porém, posso ter moluscos que vivem em ambiente terrestre e alguns que vivem em ambiente de água doce. Algumas espécies vão possuir conchas, ok? Tem um sistema digestório completo, ou seja, com a presença da boca e do ânus. Nos moluscos ainda, a gente tem um pé, tá? Que é um órgão extremamente importante, musculoso para os moluscos, porque vai auxiliar tanto na locomoção quanto na captura de alimentos. Vamos ver então como o corpo dos moluscos é dividido. Ele é dividido geralmente na cabeça, no pé e na massa visceral. Na região da cabeça, a gente vai encontrar os tentáculos oculares, tá? As estruturas de glândulas sensoriais servem normalmente para se comunicar com esses tentáculos. Vou ter a presença da boca e da rádula. A rádula ela é uma estrutura que funciona como se fosse um dente, que serve para ele raspar os ambientes e conseguir o seu alimento. Além disso, tem a presença do pé, que auxilia na sua locomoção, tá? E a região de massa visceral, onde a gente consegue ver as estruturas mais internas, a presença do pulmão, a produção de uma concha, então assim, que é formada a partir diretamente do manto, e a presença do coração. Então acaba sendo dividido os moluscos nessas três partes, cabeça, pé e massa visceral. Seguindo, eu vou ver as classes dos moluscos. A primeira classe que eu vou ver aí são os anfineuros, tá? Os anfineuros aí, eles são moluscos pouco conhecidos, confesso e falo para vocês que eu nunca vi um anfineuro, tá? Pessoalmente. Eles são aí moluscos que vão estar presentes nos oceanos, que vão se nutrir, ou seja, se alimentar de algas, tá? A principal característica aí desses anfineuros aí é a presença de placas e pés bem desenvolvidos. Essas placas que formam o seu corpo e os pés bem desenvolvidos para a locomoção. A próxima classe são os escafópodes. Tá? Os escafópodes são animais aí que normalmente são encontrados enterrados em extremas profundidades do oceano. Tá? Eles apresentam essa estrutura de concha parecendo um tubo, então são conchas tubulares e afiladas, que normalmente podem apresentar uma presença de uma curva, contendo ainda o que? Uma extremidade superior oca, ou seja, uma abertura. Eles possuem também pés que servem para fixação do substrato,
ou seja, para eles se fixarem naquele ambiente e sobreviverem ali. Ainda tem a presença dos gastrópodes. Os gastrópodes vão passar aí a ser o grupo provavelmente mais conhecido de moluscos, tá? Eles são moluscos que apresentam pés atrofiados, tá? Então, o que acontece? Nesses gastrópodes, a sua locomoção pelos pés serem atrofiados é uma locomoção mais devagar, ok? Na cabeça, a gente vai ter a presença aqui, ó, como conseguimos ver aqui no caracol, a presença de tentáculos, tá? Que normalmente tem uma função tátil, assim, uma função mais sensorial. E na boca, a gente vai ter a presença da rádula, tá? A circulação, uma circulação aberta, ou seja, não tem um sistema fechado dentro do seu próprio corpo. A respiração dele pode ser por via cutânea ou feita através da pele ou a presença de uma estrutura como as brânquias. São exemplos de gastrópodes, o caracol, o caramujo e a lesma. E ainda temos, pessoal, alguns outros grupos, os próprios bivalves. Os bivalves aí são molúsculos que possuem uma concha formada por duas válvulas. O que são duas válvulas? Ó, é uma estrutura, uma válvula e outra estrutura. Duas válvulas. São indivíduos exclusivamente aquáticos, tá? Que possuem uma respiração branquial. Eles não possuem cabeça e são animais filtradores, ou seja, eles acabam retirando da água o seu alimento, fazendo um processo então de filtração. Tá? São extremamente importantes a nível econômico, porque são extremamente utilizados na culinária brasileira e na culinária mundial. Então, exemplos de bivalves, eu tenho os mariscos, as ostras e os mexilhões. Seguindo, eu tenho os cefalópodes, como o último grupo aí dos moluscos. Professor, eu estou vendo a imagem, um polvo, uma lula, não é um peixe? Não, não é um peixe. Ele é considerado um molusco, ok? São animais aí mais evoluídos desse grupo aí, tá? Dentre eles, a gente tem a presença aí de um sistema circulatório já fechado. Eu tenho uma respiração também branquial e um sistema sensorial mais desenvolvido, que é capaz de identificar imagens bem nítidas, ou seja, eles conseguem observar bem o ambiente, tá? Nos cefalópodes aí, principalmente os molúsculos, os tentáculos são bem desenvolvidos, então eles são bem fortes. Vocês podem perceber aqui no polvo os tentáculos bem desenvolvidos, na lula os tentáculos bem desenvolvidos e no náutilo os tentáculos bem desenvolvidos, tá? A concha é ausente na maioria dos indivíduos do grupo, como o polvo não apresenta concha, a lula não apresenta concha, pode ser encontrada a concha somente aqui no náutilo, ok? E por último, na nossa aula de hoje, como ocorre a reprodução dos moluscos? A reprodução aí, certo, dos moluscos, a maioria dos indivíduos é monóico, ou seja, no indivíduo tem a presença dos dois sexos, ou seja, hermafrodita, tá? A sua reprodução é cruzada, ou seja, um indivíduo acaba fecundando o outro. E como ocorre? A cópula aí, ela vai acontecer simultânea, então os dois indivíduos encostam seus genitais e fecundam um ao outro, em exceção dos cefalópodes. Nos cefalópodes, o que acaba acontecendo? O macho ele introduz um saco de espermatozoides na fêmea, que vai fecundar a fêmea e possibilitá-la a produzir uma quantidade grande de ovos, ok? Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau para todos vocês.